Sejam bem-vindos! Estamos aqui mais uma vez para estudar o conteúdo de nossa última aula em que encerraremos o conteúdo da disciplina, finalizando também o caderno de estudos. Veremos as aulas 16 a 20. Como de costume, por favor, se lembrem de estar em condições de fazer anotações durante a aula, para que nenhuma dúvida ou observação deixe de ser registrada, ok? Para iniciar nossa aula, veremos hoje sobre as habilidades dos administradores, ou quais as habilidades são mais necessárias dentro de uma organização para os diversos cargos. De acordo com a área onde o profissional está atuando, existem algumas habilidades que são mais exigidas que outras, e o grau de intensidade se dá à medida em que os funcionários estão mais na base ou no topo do organograma da empresa. Vocês se lembram que em aulas anteriores estudamos sobre os níveis estratégico, tático e operacional? Em cada nível desses, existem profissionais que devem ter diferentes habilidades para que possam lidar com os problemas do dia a dia em sua função, e os administradores devem conhecer as necessidades dessas habilidades, porque existem outras habilidades específicas que os próprios administradores devem ter. Para compreender melhor o assunto, é necessário, primeiramente, saber o que é habilidade e em que esse conceito se diferencia de conhecimento. Habilidades são as potencialidades ou capacidades que cada pessoa possui para a execução de tarefas ou atividades na vida pessoal e profissional. A habilidade é a disposição e probabilidade que as pessoas possuem para certas áreas do conhecimento, que podem se tornar em conhecimento com o passar do tempo. Já o conhecimento é o somatório de todas as informações que foram adquiridas ao longo do tempo na vida pessoal e profissional, que ocorre pela realização dos cursos ou pela aplicação na prática de tarefas e atividades que se tornam conhecimentos relevantes para a vida. O conhecimento inclui também informações da vida pessoal, e é importante para lembrar que mesmo esse tipo de conhecimento pode e será utilizado na área profissional em algum momento. Por isso, os conhecimentos relativos a todas as áreas são importantes. Eles se somam a outras informações adquiridas para que, na prática, possam ajudar na realização de algum tipo de tarefa. Estabelecida, então, a diferença entre conhecimento e habilidades, podemos, então, estudar em detalhes as habilidades. Para ocupar posições nas empresas, executar seus papéis e buscar as melhores maneiras de gestão, os administradores devem desenvolver e fazer uso de várias habilidades. Elas podem ser divididas ou classificadas em técnicas, humanas e conceituais. Habilidades técnicas são as habilidades voltadas à execução do trabalho e ao domínio do conhecimento específico para executar seu trabalho operacional. Consiste em utilizar conhecimentos, métodos, técnicas e equipamentos necessários para o desempenho de tarefas específicas, por meio da experiência e educação ou instrução. Esse tipo de habilidade é muito importante para o nível operacional, mas os administradores que lidam diretamente com níveis operacionais, ou seja, com aqueles que executam diretamente as atividades de produção, para o caso de produtos, devem ter o domínio desse tipo de habilidade, para que possa gerir os processos e tarefas que estão sob sua supervisão. Já as habilidades humanas são as habilidades necessárias para um bom relacionamento. Administradores com boas habilidades humanas se desenvolvem bem em equipes e atuam de maneira eficiente e eficaz como líderes. Desenvolver bem esse tipo de habilidade consiste em ter boa capacidade e facilidade para trabalhar com pessoas, comunicar, compreender suas atitudes e motivar e liderar grupos de pessoas. Em relação às habilidades conceituais, são aquelas necessárias ao proprietário, presidente ou gestor máximo de uma empresa. São essas habilidades que mantêm a visão da organização como um todo, influenciando diretamente no direcionamento e na administração da empresa. A habilidade conceitual, então,
consiste na capacidade de compreender a complexidade da organização como um todo e o ajustamento do comportamento de suas partes. Essa habilidade permite que a pessoa se comporte de acordo com os objetivos da organização total e não apenas de acordo com os objetivos e as necessidades do seu departamento ou grupo imediato. Cada tipo de habilidade é necessária em níveis diferentes para os diversos tipos de profissionais da empresa, de acordo com o nível de atuação que cada um ocupa. É preciso lembrar que em uma empresa podemos ter administradores de nível estratégico, tático e operacional. E para cada um desses níveis de administradores, serão requeridas diferentes tipos de habilidades. Por isso, nem mesmo os administradores necessitam desenvolver 100% os 3 tipos de habilidades. Para entender melhor essa questão, vamos ver na tela. As habilidades estão diretamente ligadas ao conhecimento, perspectiva e atitudes do administrador. Ou seja, ele tem que conhecer, saber fazer e fazer acontecer para o seu sucesso profissional. Essa figura mostra claramente a relação entre os níveis em que se encontram os administradores e as habilidades necessárias para a sua atuação. A proporção que cada uma das habilidades deve estar presente para cada tipo de administrador em seu nível determina o que é necessário para a realização de uma boa gestão na prática. Pode-se considerar, então, que quanto mais elevado for o cargo ocupado na escala hierárquica, maior será a incidência das habilidades humanas e conceituais. E quanto mais baixo for o cargo, menor será a concentração das atividades humanas e operacionais. Independente das habilidades possuídas por um administrador, é importante saber que nas ações do dia a dia e nas relações com todos da empresa, existe a necessidade de utilização de poder e autoridade para exercer a liderança. Vamos então entender agora como essas relações se estabelecem nas empresas. A liderança é decorrente da utilização do poder e autoridade nas empresas. É um assunto muito discutido atualmente nas empresas e há uma preocupação em desenvolver habilidades de liderança entre os funcionários. Isso ocorre porque um profissional com habilidades de líder é capaz de trazer mais produtividade para a empresa. É importante destacar o que acabei de dizer. Desenvolver habilidades de liderança, isso quer dizer que a liderança é uma característica que pode ser desenvolvida. O líder não nasce pronto, ele deve ter como ponto de partida a vontade de contribuir para o desenvolvimento da empresa, da equipe de trabalho e deve buscar pelos objetivos globais da organização. Todo ser humano tem potencial para ser líder. De alguma maneira, ele influencia o comportamento, os pensamentos e as atitudes das pessoas que estão à sua volta, de modo especial no ambiente de trabalho. O papel do líder na organização é imprescindível, uma vez que se faz necessário que a empresa tenha um caminho a percorrer em busca de objetivos satisfatórios. Por isso, o líder faz a integração dos liderados na execução dos seus trabalhos, favorecendo uma aprendizagem mais consistente, significativa e se aproximando da realidade da organização, tornando suas tarefas dinamizadas. Dessa forma, a organização precisa redimensionar suas atividades, a fim de promover a interação entre os líderes e os liderados, melhorando e proporcionando uma relação de diálogo, debates sobre determinados temas referentes à organização, da maneira de incentivá-los para um comportamento social e baseado na ética profissional. Quando os líderes se comunicam de maneira eficiente, conseguem obter relacionamentos positivos dentro do ambiente de trabalho, por meio das observações que eles fazem com relação às pessoas lideradas. Eles conseguem ainda o poder de empatia, que visa agregar valores que podem ser transformados em ambiente positivo para todos dentro da organização, com a intenção de solucionar os conflitos e a resistência que existe entre os liderados. Exercer influência no comportamento das pessoas para que essas atuem de maneira colaborativa na organização deve, então, ser o papel do líder em uma organização.
Para isso, diversos tipos de pessoas podem exercer liderança de formas diferentes dentro da organização. Daí surgem os tipos de lideranças: liderança autocrática, liderança democrática e liderança liberal. Na liderança autocrática, existe a centralização de poder de decisão no chefe. Quanto mais concentrado o poder na decisão do líder, mais autocrático é seu comportamento ou seu estilo. O estilo autocrático pode degenerar e tornar-se patológico, transformando-se no autoritarismo. Esse tipo de liderança não promove a participação efetiva da equipe nos projetos. O líder toma sozinho todas as decisões necessárias e costuma oprimir seus subordinados, enxergando neles concorrentes e não colaboradores. Ele sempre conduz os processos com muita energia e vigor, mas como não valoriza as competências e conhecimentos e os resultados dos colaboradores, acaba criando um ambiente de trabalho em que os profissionais são cobrados excessivamente. Isso causa certo desconforto e limita a performance do grupo. É mais conhecido como um chefe do que um líder. Já o tipo de liderança democrática permite que todos os liderados participem das decisões importantes do grupo e acredita em novas ideias. Críticas e sugestões são importantes para o aperfeiçoamento dos projetos, da equipe e da organização como um todo. Essa abertura de espaço para diálogos e comunicação efetiva e os feedbacks constantes facilitam a solução de problemas internos e garantem os bons resultados dessa liderança. De todo modo, o líder democrático precisa ter inteligência para encontrar o equilíbrio e não perder o controle, o foco e a objetividade. Esse tipo de liderança é marcado pela divisão dos poderes de decisão entre chefe e grupo. Quanto mais as decisões forem influenciadas pelos integrantes do grupo, mais democrático é o comportamento do líder. A facilidade para a formação de grupos e amizade e relacionamentos cordiais entre as pessoas da organização é uma característica presente em grupos liderados por representantes democráticos. Líder e subordinados passam a desenvolver comunicações espontâneas, francas e cordiais. O trabalho, em geral, é desenvolvido em ritmo suave e seguro, sem alterações, quando o líder se ausenta e há responsabilidade e comprometimento pessoal. O terceiro tipo de liderança que estudaremos é a liberal. Nesse caso, o líder delega totalmente as decisões ao grupo, sem controle algum e deixando todos completamente à vontade. É mínima a participação do líder e o grupo é enfatizado. As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, estimulado e assistido pelo líder. A liberdade total para que as decisões grupais ou individuais sejam feitas é a mínima a participação do líder. O líder confia muito em sua equipe, porém, isso só é possível quando os funcionários possuem habilidades para que a produtividade seja alcançada sem conflitos entre os funcionários e sem a necessidade de interferência do líder. Podemos então ver de forma resumida os 3 estilos de liderança, suas principais características e a relação de líder e subordinado na tela que veremos a seguir. Aqui é possível verificar as diferenças mais marcantes entre os tipos de liderança. É muito importante lembrar que não existe um tipo ideal de liderança que deve ser utilizado em todas as ocasiões. Para cada situação e para cada tipo de grupo a ser trabalhado, o tipo ideal de liderança pode alterar. Por isso, é importante que o líder seja flexível e procure compreender a situação e seus liderados, para então estabelecer corretamente as ações que poderão ajudar no alcance dos objetivos da organização. Além das organizações e empresas, podemos observar também que a liderança está presente em qualquer meio onde haja concentração de pessoas. Nesses casos, podemos verificar a liderança em vários graus e facilmente identificar o líder, seja num problema a ser solucionado, seja num trabalho de escola, seja dentro da família, num jogo de futebol, enfim. A liderança está presente em todos os meios e em diferentes graus e intensidade.
movidos pela razão ou pela emoção. Ao estudarmos liderança, temos sempre que lembrar que ela é o resultado da utilização do poder e autoridade no dia a dia das empresas. E lembrar também que a diferença entre poder e autoridade é que poder não exige a utilização das habilidades pessoais, como a simpatia, carisma, entusiasmo, pois o poder é a utilização da força, da coação pela utilização de um cargo ou de um título que a pessoa ocupa ou possui. E a autoridade é quando as pessoas seguem as ordens do líder porque são influenciadas pelas suas habilidades pessoais, ou seja, seguem esse líder por reconhecer a sua capacidade de comando. Temos então 3 tipos de autoridade que resultam nos tipos de liderança que já vimos. A autoridade tradicional é aquela que não possui nada que torne legítima a sua influência, a não ser pelo fato de que essas pessoas sempre tiveram autoridade ao longo do tempo, ou seja, não se questiona sua influência. Podemos dizer que as pessoas idosas, religiosos, membros de polícia são pessoas que possuem autoridade, porque a sociedade, de modo geral, costuma respeitar essas pessoas. Para o caso da autoridade carismática, pode-se dizer que é um tipo de autoridade baseada nas habilidades pessoais do líder. É a influência da sua personalidade. Líderes políticos, religiosos, revolucionários, alguns artistas são autoridades carismáticas, pois não precisam de nada que torne legítima sua influência. Já a autoridade racional legal é um tipo legítimo e institucionalizado de autoridade, pois pertence a certa organização conhecida como autoridade burocrática. Essa autoridade é o uso do cargo que as pessoas possuem nas empresas. Por exemplo, um gerente de logística de uma empresa multinacional possui poder sobre as pessoas que trabalham dentro daquela empresa, e essa influência somente serve dentro da própria empresa, enquanto essa pessoa estiver ocupando o cargo. Quando sai da empresa, cessa sua influência, sua autoridade já não existe mais. Estudaremos agora sobre equipes de alta performance. Para melhor entender sobre esse assunto, o primeiro passo é saber a diferença entre grupos e equipes. À primeira vista, esses parecem ser conceitos iguais, mas, quando tratamos de assuntos empresariais, podemos perceber a diferença dos conceitos. Um grupo de pessoas numa empresa tem objetivos divergentes, onde cada um tem objetivos pessoais que não estão associados e alinhados com os objetivos da empresa. Já uma equipe trabalha por uma causa maior, um projeto coletivo. Uma equipe reconhece as contribuições individuais e também tem como objetivo um resultado total. É importante percebermos que o trabalho em equipe acontece quando as pessoas trabalham unidas por laços de lealdade, confiança e comprometimento dos membros da equipe. Para que as pessoas se sintam em equipe e tenham objetivos comuns, é preciso que exista um ponto em comum que atue como uma direção a ser seguida por todos. Nas empresas, esse ponto é a missão. Já estudamos nesse módulo sobre a missão das organizações. Ela deve demonstrar para que aquela empresa existe. Assim, todo profissional precisa conhecer muito bem qual é a missão da empresa na qual trabalha e comunicar claramente para todos os funcionários, para que eles entendam de que forma podem contribuir para que a empresa alcance seus objetivos. Agora que foi entendida a diferença entre grupos e equipes, vamos saber o que equipes de alta performance devem possuir para que possam se diferenciar das equipes comuns. Equipes de alta performance são aquelas que demonstram elevada competência e destacado grau de comprometimento. São pessoas realmente alinhadas, que têm em comum valores, visão, objetivos e engajamento. E, ao mesmo tempo, têm riqueza, diversidade e multiplicidade de conhecimentos, habilidades, bagagens, opiniões e ideias. A estratégia para se conseguir essa mágica é relativamente simples. Basta ter lideranças que ajam com ótimos líderes e mentores.
Atuando como líderes, o foco é a melhoria contínua de performance. E atuando como mentores, o objetivo principal é estimular o autodesenvolvimento e o aprendizado contínuo dos liderados. Podemos dizer, então, que a fórmula para se ter equipes de alta performance é montar uma equipe de pessoas com características chaves e aprender a tirar o melhor de cada um para atender os objetivos estabelecidos. Além disso, para que uma empresa possa desenvolver esse tipo de equipe, é necessário que ela tenha uma estrutura sólida, processos de trabalhos bem definidos, políticas de trabalho justas e aceitas por todos, um sistema de avaliação que consiga medir o desempenho da equipe e dos resultados que foram estabelecidos para ela, treinamento adequado e líderes incentivando as pessoas e as atitudes positivas dos membros dos grupos. As empresas precisam ter algumas características para que consigam ter equipes de alta performance. E, por outro lado, essas equipes também terão características específicas. Vamos conhecer algumas delas? Autogerenciamento é uma característica em que as pessoas que fazem parte da equipe devem saber exatamente quais suas funções dentro da empresa e, principalmente, como executá-las de forma eficiente. Podemos dizer que o cooperador deve ser autodidata, para que ele não dependa de ninguém a não ser dele mesmo. Outra característica é a antecipação. As equipes devem ter a capacidade de prever as variáveis futuras e criar modelos inteligentes para lidar inteligentemente com as pessoas. É importante também frisar que algumas coisas são inevitáveis, mas algumas podem e devem ser evitadas, com o objetivo de reduzir as probabilidades de fracasso. Já a adaptação significa dizer que as equipes devem ter capacidade para se adaptar ao novo, fazendo com que a imprevisibilidade seja algo positivo tanto interno como externamente. Vale lembrar que sem a adaptação, a empresa encontrará muitas dificuldades em sua caminhada. Isso porque o mercado entregará constantemente novas variáveis, surpreendendo o gestor que provavelmente não estará preparado para reagir. A sinergia é outra característica indispensável e significa a união da equipe em prol dos objetivos organizacionais. É um fator fundamental no ambiente globalizado no qual estamos inseridos. Portanto, a individualidade nunca pode ser maior que a cooperação em equipe de alta performance. A evolução também é outra característica muito importante para as equipes. As pessoas devem ser treinadas e desenvolvidas constantemente, de modo que estejam sempre em evolução. Além disso, devem preparar pessoas para assumirem cargos de liderança futuramente na organização, buscando obter vantagem competitiva. Diversas outras características podem ser atribuídas a equipes de alta performance, como criatividade, visão, motivação, modernidade e outras. A única forma de obter vantagem competitiva perante o mercado é através do fortalecimento constante das equipes. Sendo assim, esse é o melhor investimento que um gestor pode fazer em meio a esse cenário globalizado e sujeito a grandes mudanças em que as organizações estão inseridas. O papel do líder no estabelecimento de equipes de alta performance é indispensável. O líder que irá conduzir a equipe deve ter a habilidade de integrar a equipe e de realizar as seguintes atividades: gerenciamento de situações de conflito, proporcionar retorno aos funcionários, confiar na execução das atividades pelos membros da equipe, facilitar a cooperação entre as pessoas e estabelecer a integração entre os membros da equipe. Agindo dessa forma, os resultados trarão muitos benefícios, tanto para os colaboradores como para os gestores das empresas. Veremos agora os modelos da administração japonesa, que são a melhoria contínua e a qualidade total. A melhoria contínua significa o aprimoramento contínuo e gradual no processo de gestão, onde existe o envolvimento de todos os participantes.
é buscar fazer as coisas da melhor forma possível, utilizando indicadores específicos. Por exemplo, a eliminação do desperdício de tempo, esforços, material e dinheiro, os quais irão impactar na redução de custos de fabricação, estoque e distribuição. Ter vontade de querer melhorar continuamente é preciso, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Portanto, preocupar-se com a melhoria contínua significa preocupar-se com a sobrevivência, pois essa contribui muito para alavancar uma organização. Preocupar-se em fazer melhor todos os dias tornou-se extremamente necessário. Dentro das empresas, existem vários processos que são sequência um do outro. Se pensarmos assim, então, no processo produtivo, é preciso tratar a etapa anterior como fornecedor e a etapa logo a seguir como cliente. Assim, temos o conceito de cliente interno. Dessa forma, no processo de produção, deve haver preocupação máxima em melhorar continuamente a produção de bens e serviços, visando a satisfação dos verdadeiros clientes que estão na etapa final desse sistema, ou seja, os clientes finais ou externos. Eles são a razão da existência da empresa. Seguindo esse pensamento, a melhoria contínua deve ser buscada não só no produto final, mas em cada parte do processo que é realizado. Foi pensando dessa maneira e enxergando que a melhoria contínua era o caminho para a prosperidade, que o estudioso Deming elaborou um programa de melhoria contínua, que, ao ser colocado em prática, faz uso do ciclo PDCA. Vamos então conhecer um pouco sobre esse ciclo. O ciclo PDCA também é conhecido como ciclo de Deming. É uma ferramenta de gestão muito utilizada pelas empresas no mundo todo. Seu objetivo principal é tornar os processos de gestão de uma empresa mais ágeis, claros e objetivos. Pode ser utilizado em qualquer tipo de empresa, como forma de alcançar um nível de gestão melhor a cada dia, atingindo ótimos resultados dentro do sistema de gestão de negócio. Seu funcionamento é muito simples. Tem como estágio inicial o planejamento da ação, que está representado na figura pelo quadrante verde. Em seguida, tudo o que foi planejado é executado, gerando posteriormente a necessidade de checagem constante dessas ações implementadas. Com base nessa análise e comparação das ações com aquilo que foi planejado, o gestor começa então a implementar medidas para a correção das falhas que surgiram no processo ou no produto, voltando então a um novo planejamento e fechando o ciclo que deve se repetir. Com a repetição do ciclo, as melhorias vão se manifestando no processo, porque a cada vez que se revisa as ações, novos planos surgem baseados nos pontos que não foram satisfeitos em todo o ciclo. Podemos detalhar cada uma das etapas do ciclo, sendo que o P significa planejamento. Nessa etapa, o gestor deve estabelecer metas ou identificar os elementos causadores do problema que impede o alcance das metas esperadas. É preciso analisar os fatores que influenciam esse problema e também identificar suas possíveis causas. Ao final dessa etapa, o gestor precisa definir um plano de ação eficiente. Na segunda fase do ciclo, o D representa fazer, do inglês do. Nesse estágio, é preciso realizar todas as atividades que foram previstas e planejadas dentro do plano de ação que foi derivado do passo anterior, o planejamento. Seguindo o ciclo, a letra C representa checagem ou verificação. Após planejar e colocar em prática, o gestor precisa monitorar e avaliar constantemente os resultados obtidos com a execução das atividades. Avaliar processos e resultados e confrontar com o planejado, com objetivos, especificações e estado desejado, consolidando as informações e confeccionando relatórios específicos quando for necessário. Como última etapa do ciclo, temos o A, que significa ação.
Nessa etapa, é preciso tomar as providências estipuladas nas avaliações e relatórios sobre os processos. Se necessário, o gestor deve traçar novos planos de ação para a melhoria da qualidade do procedimento, tendo sempre como objetivo a correção máxima de falhas e o aprimoramento dos processos da empresa. É importante lembrar que o ciclo PDCA é verdadeiramente um ciclo e, por isso, deve girar constantemente. Ele não tem um fim obrigatório definido. Com as ações corretivas ao final do primeiro ciclo, é possível e desejável que seja criado um novo planejamento para a melhoria de determinado procedimento, iniciando assim todo o processo do ciclo PDCA novamente. Esse novo ciclo, a partir do anterior, é fundamental para o sucesso da utilização dessa ferramenta. Quando se implementa o ciclo PDCA, é importante que o gestor evite a prática de algumas ações para que os resultados sejam satisfatórios e para que a melhoria contínua de fato aconteça. Vamos então conhecer o que deve ser evitado. Deve-se evitar fazer sem planejar, ou seja, pular a primeira etapa do ciclo, que é o planejamento. Definir as metas e não definir os métodos para atingi-los, ou seja, não deixar claros os meios que serão utilizados. Se os meios ou métodos não forem definidos, corre-se o risco de cada indivíduo realizar utilizando meios diferentes, comprometendo a padronização das ações e a qualidade. Outro ponto que deve ser evitado é definir metas e não preparar o pessoal para executá-las. As pessoas precisam ser treinadas e devidamente orientadas. Não deve haver dúvidas. Fazer e não checar é outro tipo de ação que se deve evitar. Planejar, fazer, checar e não agir corretivamente também não deve ser feito, porque ignora uma fase do ciclo. E, por fim, não se deve parar após uma volta do ciclo. Como já foi dito, o ciclo deve ser repetido. A não execução de uma das etapas do ciclo pode comprometer seriamente o processo de melhoria contínua. Por esse motivo, a ferramenta apresentada aqui deve ser interpretada como um processo contínuo em busca da qualidade máxima requerida por um procedimento ou produto. Afinal, o foco principal do ciclo PDCA é a melhoria contínua. No último conteúdo da nossa aula de hoje, veremos os modelos contemporâneos de gestão, ou seja, as tendências que fazem parte do dia a dia das empresas e os diferenciais competitivos. Considera-se que esses modelos vão desde a era da qualidade, que acabamos de estudar, até a gestão social e ambiental. Esses temas devem fazer parte da gestão das empresas que querem se manter lucrativas no mercado. Daí a necessidade de basear as ações em comportamentos éticos a fim de contribuir para o desenvolvimento sustentável das organizações. Quando se fala sobre gestão e responsabilidade social nas empresas, é importante destacar que a responsabilidade social abrange várias outras áreas da empresa, como econômica, ética, legal e filantrópica, que abrange projetos sociais. Pode-se dizer que a responsabilidade social dentro das organizações possui enfoque da relação baseada na ética com os parceiros, que são os clientes, fornecedores, funcionários, acionistas, concorrentes e outros. Mas, com a evolução do conceito, a questão ambiental foi incorporada e o termo desenvolvimento sustentável teve grande aceitação no meio empresarial. A partir daí, pode-se falar então em responsabilidade socioambiental e não mais somente responsabilidade social. A parte ambiental abrange ações praticadas pelas empresas que devem estar em consonância com o desenvolvimento da sociedade e do meio ambiente. Justifica-se a implementação dessas ações em busca de oportunidades geradas por meio de uma consciência maior sobre as questões sociais e ambientais. O foco está na antecipação,
visando evitar regulações restritivas e na diferenciação de seus produtos diante de seus competidores menos responsáveis socialmente. Quando se fala em responsabilidade socioambiental, podemos pensar em o que dizer de uma empresa que mal começou a praticar a coleta seletiva e já sai por aí se rotulando de empresa sustentável. Muitas empresas usam do oportunismo para divulgar que estão praticando responsabilidade social. São meros modismos de gestão e marketing que podem prejudicar a imagem dessas empresas, diminuindo sua credibilidade no mercado. Ter responsabilidade social empresarial é conduzir a empresa de maneira que ela contribua para o desenvolvimento sustentável, incluindo, assim, tanto os aspectos ligados ao meio ambiente, como também aqueles ligados às condições sociais e às relações de parcerias saudáveis com os consumidores, colaboradores, fornecedores e todos os outros interessados. Podemos perceber que a responsabilidade social possui enfoque da relação baseado na ética com os parceiros, mas com a evolução desse conceito, a questão ambiental foi incorporada e o termo desenvolvimento sustentável teve grande aceitação no meio empresarial. O desenvolvimento sustentável possui 3 pilares: o bem-estar social, que inclui projetos sociais e benefícios para a comunidade, a atividade econômica, que significa ser lucrativa, e o meio ambiente, que abrange não afetar a natureza e contribuir com ela. A gestão sustentável, então, representa o equilíbrio entre essas 3 grandes questões importantes. O conteúdo de nossa aula de hoje se encerra aqui. Quero lembrar a vocês que é muito importante a participação de todos nos fóruns e o estudo e leitura do material didático é indispensável para complementar todas as informações de nossas aulas e para que façam boas provas e aprendam melhor o conteúdo. Se necessário, revejam as aulas anteriores para revisar o conteúdo. Como hoje é nossa 4ª aula da disciplina, teremos então a 2ª atividade prática, que é uma oportunidade que vocês têm de colocarem em prática um pouco de tudo que estudamos até aqui. Vocês serão avaliados em 10 pontos. Vamos às instruções da atividade. A atividade será realizada novamente em duplas, e o primeiro passo será determinar uma empresa imaginária, ou seja, vocês vão estabelecer uma empresa que não é verídica e devem descrevê-la determinando suas principais características, que são ramo de atividade ou de atuação, lembrando que pode ser uma indústria ou empresa que presta serviço, determinar também número de funcionários, tempo de atuação da empresa no mercado, localização, incluindo cidade e a justificativa de estar localizada em determinado município, os principais concorrentes da empresa, os principais fornecedores e o perfil dos clientes. Ao determinar os principais concorrentes e fornecedores da empresa, não é necessário citar nomes de empresas. Basta citar, por exemplo, que são empresas que produzem ou vendem tais materiais ou atuam em determinado ramo, atendendo a X tipo de clientes. Será então uma caracterização, para que se conheça o tipo de concorrentes e clientes e como eles se relacionam com a empresa estabelecida. Após caracterizar a empresa, a dupla deve estabelecer uma missão, uma visão e 5 valores que devem nortear as ações de todos que fazem parte dessa empresa. Para determinar a missão, visão e valores, vocês devem se lembrar que a missão representa o propósito maior de existir de uma empresa, seu significado para a sociedade. É como se fosse a identidade da organização. Já a visão deve apresentar onde a empresa quer chegar em posicionamento de mercado, como ela quer ser vista pelos seus concorrentes e público em geral, qual posição competitiva quer ocupar dentre os demais concorrentes. A visão é um objetivo, um propósito a ser perseguido pelo planejamento estratégico e, como consequência, pelos planos táticos e operacionais. E os valores são os principais sentimentos, crenças e filosofias que regem o comportamento do negócio. Vamos então rever os pontos da atividade a ser feita?
O primeiro passo é estabelecer uma empresa em dupla e definir as características dessa empresa. As características são todas aquelas que já citei na explicação, e elas estarão detalhadas na atividade. Após determinada a empresa, a dupla deverá definir uma missão, uma visão e os valores da empresa. Os valores devem ser 5. Espero que façam um ótimo trabalho, tenham uma ótima semana de estudos e até a próxima aula.